E aí, galera, tudo bem com vocês? Sou o Gabriel Lima, graduando em Pedagogia pela Universidade Federal de São Paulo e integrante do Coletivo Encrespados. E hoje nós estamos aqui com a Amanda Costa para falar um pouco, afinal, sobre o que é racismo ambiental. Para quem não conhece, a Amanda Costa, que é ativista climática, jovem conselheira do Pacto Global da ONU, fundadora do Perifa Sustentável e apresentadora do Tem Clima para Isso, um programa sobre crise climática. Formada em Relações Internacionais, Amanda foi reconhecida como Under 30 na revista Forbes, TEDx Speaker, LinkedIn Top Voices e Creator. Em 2021, foi vice-curadora do Global Shippers, a comunidade mais jovem do Fórum Econômico Mundial. Primeiramente, agradecer a sua presença, da Amanda, que destinou um tempinho para estar aqui com a gente, para poder falar sobre, afinal, o que é racismo ambiental. Então, antes de tudo, de começar, para quebrar esse gelo, vamos falar para Amanda, para ela nos contar quem ela é, né? Então, fora de todo esse cenário, aquele cenário sério que tem no Instagram, aquele conteudista que chega com todos aqueles conteúdos, que arrasam e quebra tudo. Mas quem é a Amanda fora desse cenário do profissional? Vou contar pra você, Gabriel, e pra vocês, quem é a Amanda atrás da câmera. E quando você fala, Amanda que separou um tempinho pra vir, gente, não foi um tempinho, foi um tempão, porque aqui é quebrada. Eu também sou uma mulher de quebrada. Eu moro na Brasilândia, que é uma das maiores periferias da Zona Norte de São Paulo. E eu sou mulher preta, periférica. Acho bem importante fazer uma descrição audiovisual, porque eu tenho uma amiga chamada Camila Aragão. A Camila, Gabriel, ela tem baixa visão. E ela sempre fala, vocês que enxergam, acho que todo mundo vê. Tem que começar a fazer essas audiodescrição. Então, quero aproveitar esse momento para mandar um abraço para você, Camila, que eu vou mandar esse vídeo para você, esse podcast, e dizer que agora, neste momento, eu tô com o cabelo preso, um pouco de lado, cabelo cacheado, uso óculos transparente, tô com um brinco, ele é um pouco azul, um pouco verde, eu tô com um anel, com aliança, com um reloginho, e um vestido azul que tá aqui, ó, na cor da paleta, iluminando aqui um azul oceânico, mostrando a ativista ambiental e climática. E eu vou usar essa parte para contar um pouquinho do que me move. Quando você lê todo esse currículo e essas coisas, você fala, meu Deus, menina, não dorme. Quase isso, gente. Agora eu tô aprendendo assim que descansar é importante, cuidar da saúde é importante, dormir é importante. Mas enquanto ativista climática e ambiental, por muito tempo, o que me guiou foi democratizar a pauta climática para as periferias e favelas. Porque eu tive a oportunidade de acessar alguns espaços e eu lembro que eu chegava, eu pisava nos ambientes, olhava para um lado, olhava para o outro e eu não me via. Eu me via sozinha. Não tinha pessoas negras, não tinha mulheres, não tinha pessoas jovens. E aí eu pensava, estão me contando que tem uma crise climática, o aquecimento global da Terra, que vai impactar todo mundo, que vai originar eventos climáticos extremos, ou seja, mais inundações, mais secas extremas. E estão me contando que a periferia, as comunidades, as favelas, serão os territórios mais impactados. Cadê a periferia, a comunidade e a favela nesses espaços? E eu falei, tá bom, o que eu posso fazer para que esse conteúdo não fique apenas comigo? Para que eu possa transbordar, para que eu possa trazer mais pessoas pretas para essa discussão. Porque hoje o debate ambiental é um discurso que foi embranquecido, é um discurso elitista, é um discurso que está desconectado da base da nossa população. E aí eu decidi comunicar, falar, e aí as coisas foram acontecendo. Em 2020 para 2021, entrei na lista Under 30 da revista Forbes, que deu um tchan, assim, eu comecei a acessar um outro universo que eu não acessava. Fui indicada para ser jovem embaixadora da ONU, então responsável por representar parte da juventude brasileira nesses fóruns multilaterais de tomada de decisão. E aí, um amigo pegou, me chamou de canto e falou, Amanda, você sabe que tudo isso que você tá fazendo de forma voluntária, a galera branca tá fazendo muito dinheiro em cima da sua imagem, em cima do seu projeto, porque naquele momento o Perifa Sustentável era um projeto. Por que você não começa a criar conteúdo de forma sistêmica? Faz parceria com marcas que são legais, que são ambientalmente responsáveis. E segundo, transforma o Instituto Perifa Sustentável numa organização. Como você faz isso? Criando um time, tirando o CNPJ e captando recursos. Naquele momento que eu escutei aquilo, eu fiquei... que ninguém nunca me contou essa possibilidade. Porque é isso, pra gente que vem de quebrada... Não falam que a gente pode ser diretor de uma organização. Não falam que a gente pode ser influenciador. Quando eu abro o meu Instagram, hoje não. Hoje eu já treinei o algoritmo.
Mas antigamente, quando abria meu Instagram, quem que eram as influenciadoras de meio ambiente? Era branca, vegana, good vibes, abraçador de árvore. Eu me identifico com essa galera. Mas é isso, também tem uma galera preta, engajada, articulada, que tá olhando para essas pautas, falando de racismo ambiental com muita propriedade e domínio. E aí eu decidi que eu poderia ser uma dessas. Que eu poderia falar para não falar sozinha, para não estar nos espaços sozinha. Mas que através de mim a gente pudesse criar uma comunidade de pessoas pretas, engajadas, mobilizadas, que estão olhando para a crise climática e o mais importante, entendem isso porque é a nossa vivência. Entende isso porque é isso, quando alaga, não é a Avenida Paulista ou Faria Lima. São as nossas quebradas, são os nossos familiares que perdem tudo com as enchentes. É no bolso da nossa mãe, da nossa avó, da nossa tia, que dói quando a gente precisa ir pra feira e a gente descobre que a banana tá R$9. Na minha época, assim, sei lá, uns 4, 5 anos, era R$6, era R$5. É na nossa realidade que isso vai fazer diferença. Então, acho que muito do que você leu nessa bio e muito de quem eu sou, do que eu quero, do que eu represento, é mais dignidade, mais justiça para as pessoas que são parecidas com a gente. Massa, massa. Muito gostoso saber de tudo isso, todo o seu trampo, todo o seu corre. É muito importante pra gente. E uma coisa que eu vejo muito é que muitas vezes fica em termos técnicos, né? Dentro da quebrada é isso que você trouxe, né? Dentro da quebrada, muitas pessoas, por mais que não conheçam termos técnicos e acadêmicos, nós sabemos o que é o racismo ambiental. Nós enfrentamos isso todos os dias. E aí eu queria te iniciar com essa pergunta, porque eu queria saber qual a sua estratégia para fazer com que as pessoas que estão dentro da quebrada se apropriem desse termo e que não fique um termo vazio, que hoje a direita se posiciona muito bem e consegue organizar muito bem o seu discurso para que o nosso discurso seja esvaziado. Quando aconteceu agora a nossa querida Aniele Franco, quando falou sobre racismo ambiental, ela foi linchada na internet, a palavra foi linchamento. Ela foi linchada na internet porque ela trouxe um termo que muitas vezes é levado como mimimi dentro da nossa sociedade. E aí, como que nós fazemos para que esses termos, eles ganhem força dentro da nossa quebrada e que esteja cada vez mais na boca das pessoas que estão na quebrada e que elas consigam acessar esse espaço e que tenham voz como você tem hoje? Gabriel, essa é a pergunta de $1 milhão. Se eu descobrir, você me conta, assim, que eu acho que descobri, você solucionou o desafio do Brasil. E aí, quando você me traz essa parada, me vem alguns questionamentos, né? Primeiro, você falou dessa ascensão da extrema-direita. Sim, infelizmente, é um fato. A esquerda se desconectou da nossa base. E aí, dentro da minha própria quebrada, a gente tem muitas pessoas de direita. Muitas pessoas que acreditam que vamos vencer na meritocracia, trabalho enquanto eles dormem. Que é uma parada muito utópica e perversa, mas é a forma que a extrema-direita encontrou para esvaziar uma luta coletiva. E aí, dentro da minha própria família, assim, eu até escutei umas piadinhas, tipo, racismo ambiental, racismo contra os bichos, tipo aquele tio, sim, sabe? Sim. Ou, tipo, quando eu tava tendo a parada com a Aniele, racismo ambiental, agora São Pedro é racista. E eu falei, essa galera não sabe de nada. Então, pra gente começar esse debate, acho que é importante primeiro trazer, de fato, o que é esse racismo ambiental. E aí eu te conto as estratégias de mobilização social que eu fui aprendendo, que eu fui desenvolvendo, que eu fui errando, que eu erro bastante. E acho muito importante falar desse erro, porque enquanto pessoas pretas, a gente aprende que a gente não pode errar, que não vai ter 2 chances pra gente, que a gente tem que ser 5 vezes melhor, fazer o corre de uma forma que não tenha espaço para ser questionado. Que também é uma parada perversa que o racismo estrutural faz com os nossos corpos e com as nossas vidas. Mas vamos lá. Racismo ambiental. O que isso significa, de fato? O termo ele foi criado em 1981 por um cara chamado Benjamin Franklin Chaves Jr. Ele era um dos parceiros do Martin Luther King, e enquanto o Dr. King estava na luta pelos direitos civis e sociais, o Dr. Benjamin ele estava na luta pelo direito ambiental. Por quê? Uma comunidade do subúrbio dos Estados Unidos estava sendo alvo de lixos tóxicos. E aí, ele falou por quê? Por que uma comunidade negra tem que ser alvo desses lixos tóxicos? Ele promoveu uma mobilização com a comunidade e, ao mesmo tempo, que ele foi para a academia estudar cientificamente quais são as possibilidades, qual é a história, qual era o contexto de toda aquela luta. Enfim, várias coisas aconteceram, ele foi preso, mas ele conseguiu cunhar o termo e dar origem para essa luta. Hoje, quando a gente fala de racismo ambiental, a gente está falando também desse racismo climático. O que isso significa na prática? A crise climática vai impactar todo mundo,
que é a crise climática? A crise climática ela é um agravamento das mudanças climáticas. A mudança climática ela é uma intensificação do efeito estufa. Vou explicar. A Terra ela precisa de calor para que a gente consiga ter vida. Então, pensa que aqui a gente tem a Terra, aqui tem o Sol. Aí vai o Sol dando calor para a Terra e aí possibilita vários fatores, como a fotossíntese, a nossa própria respiração, a possibilidade de a gente ter uma vida na Terra. O que acontece? Com a Revolução Industrial, a gente começou a gerar energia a partir da queima de combustíveis fósseis. Ou seja, principalmente carvão, depois mais para frente, gás natural e petróleo. A queima de combustíveis fósseis gera diversas partículas para a atmosfera, mas duas principais que agravam o efeito estufa, que é o gás carbônico, CO2, e o gás metano, que é o CH4. Então imagina aqui, ó, a Terra recebeu o Sol, ficou quente, e aí gerou esses processos, gerou o efeito estufa. Só que antes a gente tinha o efeito estufa vindo do Sol. Agora a gente tem o efeito estufa vindo da queima do combustíveis fósseis. Pensa que a Terra ela tem esse cobertor, que é o efeito estufa. Por conta da queima dos combustíveis fósseis, esse cobertor vai ficando cada vez mais gordinho, cada vez maior. E aí esses raios que eles deveriam vir para a Terra e depois voltar para o espaço, eles tentam aqui, ó, pá, ele bate nesse cobertor, que é o efeito estufa, e ele volta para a Terra. Só que isso, com o passar dos anos, foi gerando as mudanças climáticas, ou seja, a Terra foi ficando mais quente, o aquecimento global. O processo sistêmico e contínuo disso gerou a crise climática. Como assim? Qual que é a diferença de mudanças climáticas para a crise climática? A crise, ela traz um sentido de urgência, no sentido de ferrou, galera, a gente precisa fazer alguma coisa. Tipo, crise, ação, ação, ação. E aí, essa crise, ela traz esse chamamento esse chamado para que a gente se mobilize, para que a gente faça outras coisas, para que a gente busque alternativas. E quais são essas alternativas? Primeiro, como que a gente diminui a temperatura global da Terra? Tem diversos estudos que falam que se a temperatura global da Terra passar 1,5 graus Celsius, ferrou para todo mundo, vai ficar quente. Mas falar de clima é uma questão política. Aí você fala, como assim, Amanda? Pelo amor de Deus, você tá falando de meio ambiente, feito estufa, um monte de termo técnico, negócio, você vai falar de política. Pensa aqui, lembra que eu falei de riqueza? Hoje, a economia global, ela é fundamentada numa economia do petróleo. A energia prioritária dos países é fundamentada numa energia que vem da queima do combustíveis fósseis. Então, falar de clima é falar de política, porque a gente propõe um redesenho dessa construção da ordem econômica e da ordem política, que nem sempre agrada a todo mundo. E aí você pergunta, tá, Amanda, mas a gente precisa agir, porque enquanto a gente tá trocando essa ideia, a galera tá morrendo. Tá um super calor, gente, ó. Se você dá um zoom na minha cara, tô até sonando no bigode, porque tá calor. E isso é um agravamento das mudanças climáticas. Quando a gente sabe que chove, as vidas que vão ser impactadas são as vidas das pessoas empobrecidas e vulnerabilizadas. Aí vem essa pergunta. Como comunicar com essa galera? Porque muitas vezes a gente chega falando desses temas complexos e desses assuntos difíceis, cria mais um afastamento do que uma proximidade. Então, o primeiro passo, assim, que eu entendi que era necessário tomar, era escutar. Porque a Dona Maria, quando fala que, tá ficando mais quente, ela tá falando de mudanças climáticas, mesmo sem usar o termo técnico. Quando o seu Quintino fala que antigamente chovia em tais épocas do ano e agora chove em outras épocas, tem menos chuva, ele também tá falando de mudanças climáticas. Só que ele não tá falando o termo técnico. E aí é entender o meu papel no transitar entre os dois mundos, porque eu tô na quebrada, tô na periferia, mas eu também tô nesses espaços de tomada de decisão, contribuindo com o governo, estou na ONU, na Organização das Nações Unidas. Então, qual que é a linguagem que eu tenho que usar com o seu Quintino, com a Dona Maria? E qual que é a linguagem que eu tenho que usar com a galera do governo, com a galera da ONU? Com o seu Quintino, com a Dona Maria, eu escuto. Meu papel é entender essa realidade e escutar. Meu papel na ONU, meu papel com o governo é falar. Porque enquanto mulher preta, eu fui historicamente silenciada e marginalizada do debate, excluída dos espaços de tomada de decisão. Agora que eu aprendi a falar, lá eu falo, mas na minha quebrada eu escuto.
Massa, massa. Então, aproveitando que a gente já tá dentro dessa temática, eu queria perguntar pra você, que você contasse, na verdade, um pouco em como foi estar na COP, você chegar e ver aquela imensidão de pessoas brancas discutindo sobre a nossa realidade, enquanto chegar lá e não ter uma pessoa negra nos representando dentro daquele espaço, que é uma imensidão, essa é a verdade, em um espaço de grandes decisões mundial. E aí, como que foi pra você chegar e poder lidar com esse choque, lidar com as situações, porque também não é nada fácil a gente sair do nosso país pra poder lutar sobre uma pauta que muitas vezes atinge mais a gente do que qualquer outras pessoas. E eu queria que você contasse um pouco como foi essa experiência e como é que você também inspira muitas pessoas na quebrada, e isso é um fato. E eu queria que você contasse um pouco em como foi essa experiência de poder estar nas COPs. Massa, conto sim. Eu participei de 5 COPs. 5 COPs significa Conferência das Partes. É a Conferência das Nações Unidas na discussão sobre mudanças climáticas. Minha primeira COP foi a COP 23, em 2017, em Bonn, na Alemanha. A segunda foi a COP 24, em Katowice, na Polônia. A terceira foi a COP 26, em Glasgow, na Escócia. A quarta, COP 27, no Egito, foi o ano retrasado. E a última foi em Dubai, COP 28, no Emirados Árabes Unidos. E, cara, cada COP tem a sua particularidade, as minhas sensações, sentimentos e tudo mais. Esse sentimento de, chegar e falar, cadê as pessoas que parecem comigo? Rolou muito na primeira COP, porque eu tava numa delegação de pessoas internacionais. E eu sinto que naquele momento, a palavra do clima ainda não tinha espalhado. Então, era apenas um setor da sociedade civil que discutia. Naquele momento, a gente ainda não discutia a intersecção entre raça e clima. Então, era um discurso muito branco, muito elitista. E aí, eu lembro na conferência, procurando a galera que se parecia comigo, achei uma galera jovem, que era o pessoal do Engaja Mundo. Eu falei, quero ser amiga de vocês. Porque a COP, por si só, é um ambiente muito opressor. E aí eu conheci o Iago, conheci a galera toda. Eu falei, gente, que delícia. E aí o Iago me convidou pra entrar no Engaja Mundo. No ano seguinte, quando eu fui pra Polônia, já fui com a delegação do Engaja. Ainda não tinha tanta diversidade, tinha diversidade dentro da nossa delegação. Foi a primeira vez que o Engaja Mundo levou uma mulher indígena pra COP, que foi a Amangai Pataxó Ranhan, que é uma amiga muito querida, tem um carinho enorme pela Amangai. E foi nesse ano que estourou o discurso da Greta Thunberg, que é uma ativista sueca do Norte Global, que cobra muito esse lugar de inação dos tomadores de decisão. Aí passa, isso foi em 2018, a COP da Polônia. Aí em 2019 eu tava, louquíssima, porque tava entregando o TCC, então não fui pra COP. 2020 não teve, por conta do Covid-19. E aí 2021 foi em Glasgow. Aí essa COP pra mim foi, respiro, porque foi a primeira vez que o movimento negro organizado participou da Conferência de Mudanças Climáticas da ONU. Eu lembro que nessa época eu estava muito próxima do Douglas Belchior e do Pedro, do Alma Preta Jornalista. E o Pedro e o Douglas, para mim, são amigos queridos e até posso chamar de mentores, assim, porque eles foram me ensinando a transitar nos espaços, a afinar o discurso, a falar com a mídia, a estar nesse lugar. E aí eu entendi que estar e participar de uma conferência não é sobre mim, não é sobre se estou viajando, pelo amor de Deus, mas é sobre conseguir trazer o discurso daqueles que são sistematicamente silenciados, excluídos e marginalizados. Quando eu tô lá, não é apenas a Amanda Costa que sobe no palco, que pega o microfone e fala as pautas, mas eu tô representando uma juventude negra que tá sofrendo com genocídio. Porque genocídio não é apenas a morte por tiro, mas é todo o sistema de opressão que faz com que a minha vida, a sua vida e a vida de todas as pessoas negras que estão nos ouvindo e nos assistindo nesse momento sejam ceifadas pelo sistema. Eu falei, eu não quero essa responsabilidade toda, não. Eu só quero, sei lá, namorar, beijar na boca aqui, curtir uma balada. Viver a vida de uma jovem negra. Viver a vida de uma jovem negra. Mas entendendo que, que legal que eu tô nesse espaço, mas eu não quero estar sozinha. O que eu posso fazer para trazer mais pessoas comigo? Como que a gente pode ir se inserindo nos espaços e tudo mais? Aí no ano seguinte foi a COP do Egito, sabe? Num continente africano, toda história. Felicidade por poder estar num território nosso, né? Exato, e é muito profundo, sabe? De conexão, assim, de ancestralidade, de olhar para os nossos antepassados. Foi uma parada muito louca.
E ano passado, a Copa de Dubai, sinto que tá ampliando essa diversidade. Vejo mais pessoas negras, que pra mim também é um lugar muito massa. Mas trago muitas críticas, sabe? A própria conferência, esse lugar de tomada de decisão. Porque na minha concepção, a transformação do Estado não vai vir por uma conferência. Pode ser um lugar de pressão, mas não é aonde a transformação vai vir. A gente já teve 28 COPs e a gente não conseguiu chegar num acordo em comum onde os países realmente se comprometessem com uma ação política. Porque num papel bonitinho, Acordo de Paris, chururururu, a gente tem. Mas cadê a ação? Enquanto os países, as partes, os diplomatas, os negociadores estão lá discutindo, a galera tá morrendo. E não só no Brasil. Botsuana, Ilhas Fiji estão desaparecendo. Pensa numa nação inteira, num país inteiro. Está sendo submerso. Porque a gente tem um aumento dos oceanos. As pequenas ilhas do Pacífico têm a possibilidade de desaparecer. E aí a galera não faz nada. E aí tem todo um debate. Ah, não, mas se isso acontecer, a gente migra essa população para a Austrália, dá um pequeno território e tudo mais. É a mesma coisa que falar, vamos tirar todo mundo da quebrada e vai dar uma casinha aí no centro. Tem uma relação de afeto com o nosso território. Sim. Tem uma relação de pertencimento, tem uma relação cultural. Não é apenas fazer o remanejo de pessoas. É olhar para o que está profundo. Então, quando você me perguntar, Amanda, como foi para você participar de uma COP, de uma conferência e tudo mais? Primeiro, vou ser bem sincera com você. A primeiro momento, gente, achei muito chique. Eu falei, tudo! Que possibilidade que tem. E aí que o deslumbre passa, eu falo, cara, olha o peso dessa responsabilidade e olha a complexidade desses espaços. E aí o terceiro ponto, eu materializo e eu tangibilizo que não é apenas sobre mim, que eu tô representando um povo que foi excluído desses espaços. E aí qual que é a minha responsabilidade de ir, mas também de voltar e trazer essa prestação de conta com os meus. Sim. Fato, muito legal. E você falando tudo isso, me recorda, recentemente eu voltei agora do Pará, fui passar um tempo na Amazônia, fiquei no Rio Arapiuns, dentro da comunidade de Atodi, e aí muito massa, surreal, e por mais que a gente conseguisse trazer todas aquelas experiências, todos aqueles relatos que nós ouvimos, também teve muita história triste, essa é a verdade, e muita história triste por essa questão de a mídia não passar o que realmente acontece dentro dessas comunidades, nas pessoas amazônicas que acabam sofrendo, porque quando se fala de Amazônia hoje, as pessoas, a rede, né, na verdade, de comunicação acaba passando apenas essa questão da floresta, né, como se não tivesse gente dentro da Amazônia, e tem gente de fato dentro da Amazônia, e foi um relato que eu ouvi muito, foi muito recorrente esse relato, de que essas pessoas não têm suas vozes sendo ouvidas, e aí, pensando em todo esse seu trampo, essa questão de sensibilizar e mobilizar, mas eu fico me pensando às vezes, será que é necessário mobilizar ou sensibilizar as pessoas hoje? Porque muitos problemas a gente sabe que acontece hoje, mas muitas vezes a gente não tem essa tomada de decisão porque a gente não conhece as pessoas, não tem rosto. Então as pessoas ficam... A rede, ela transforma essas pessoas cada vez mais distantes de nós e a gente não conhece, não consegue ver esse rosto. A gente cria simpatia quando a gente vê o rosto. A gente cria simpatia quando a gente conhece. A gente cria simpatia quando a gente sabe que existem pessoas, que existem famílias, que existem vidas debaixo daquele território, em cima daquele território e embaixo daquele território, né? Então, eu queria mais que você explicasse essa questão de mobilizar, sensibilizar. Como que é isso dentro dessa sua rotina do dia a dia, que eu acredito também seja bastante corrida, mas como que é para você esse processo de sensibilizar e mobilizar os jovens dentro da quebrada? Cara, é uma parada muito louca, porque eu reconheço a minha vantagem social de ser uma mulher preta, periférica e estar em São Paulo, que é diferente da galera do Pará, da região amazônica, do Maranhão. É completamente diferente o espaço de diálogo e de visibilidade que a gente tem por estar na maior economia do Brasil. Isso é muito louco e muito triste. Ano passado eu tive a possibilidade de ir para a Amazônia. Fui para Manaus e para algumas cidades no entorno. E eu fiquei chocada, assim, em ouvir, de estar lá e entender como que muitas vezes o que a gente fala no nosso discurso está distante da realidade. Uma das coisas que eu fiquei mais chocada foi quando o pessoal falava da necessidade de abrir estrada. Porque na minha cabeça, tipo, gente, não. Mas totalmente controverso, né? Porque é a mídia que chega pra gente, dos ambientalistas. Mas quem são esses ambientalistas?
homens brancos, velhos da academia, que tem uma visão de, vamos aqui preservar a Amazônia, ninguém entra, ninguém sai. E a galera que vive lá, foi o que você falou, Gabriel. Não basta apenas falar da floresta, a gente precisa falar das pessoas que moram na floresta. Como a gente cuida de quem cuida da floresta, né? E é muito doido, porque ano passado eu tive uma oportunidade que foi bem impactante pra mim. Eu fui convidada pela Universidade de Columbia, em Nova York, para participar de uma mesa com o Michael Stott. Ele é editor-chefe da Financial Times. Com o André Lago, ele é embaixador do Brasil e ministro de Relações Exteriores. E com o governador do Pará, Helder Barbalho. E aí a primeira pergunta, aí eu falo, caraca, que responsabilidade. Mas a primeira pergunta que vem assim no meu coração era uma mesa sobre a COP30. Por que eles não chamaram uma jovem de Pará, que é a cidade que vai ser sede da COP? Tá bom, não chamaram. Mas eu, enquanto mulher negra, também tenho a minha representatividade, também trago uma luta e eu não falo sozinha. Eu falo por um coletivo. Eu falo por um grupo. Qual que é o meu papel? Escutar. Primeira coisa que eu fiz, peguei meu telefone, mandei mensagem para as minhas amigas, fiz ligação e falei, me conta sobre os principais desafios da Amazônia. Se você tivesse a possibilidade de sentar com essa galera, o que você falaria? Se você pudesse propor reivindicações nesse espaço, quais são os principais pontos que você gostaria de levantar? E aí, quando eu estive lá em Nova York, eu abri o painel com essa frase. Qual que é o meu papel enquanto mulher negra ao lado de 3 homens brancos? Aí o pessoal riu, meu Deus. E aí eu cheguei e vral, e trouxe tudo que as meninas me falaram. Porque naquele momento eu não era apenas a Amanda Costa, mas era uma porta-voz de vozes que até os dias de hoje são silenciadas. E aí quando você me pergunta, Amanda, mas beleza, e aí, qual que é a diferença entre sensibilizar, mobilizar? Eu acho, na minha concepção, na minha visão, tudo faz parte de uma grande pintura. É interessante trazer isso porque há um tempo rolava aquele discurso, né? É sensibilizar ou conscientizar? Eu não posso conscientizar você. Eu posso te sensibilizar porque você se autoconscientiza. E eu acho que a mobilização e a sensibilização, ela também caminha nessa linha. Porque se eu quero que uma pessoa haja, faça algo, primeiro essa pessoa precisa entender a luta. Ela precisa sentir, sensibilizar. Na minha percepção e concepção, perpassa muito o campo do sentimento. Como que eu posso agir se eu não estou conectada com a pauta? Quando eu decidi agir pela ação climática, foi quando eu escutei, quando eu estava lá na COP, e eu escutei de alguns amigos das Ilhas Fijis, que tinha acontecido um tornado, e aí vidas que eles conheceram foram perdidas, e eles estavam lá na conferência, tentando dialogar com os tomadores de decisão e não estavam sendo escutados. Porque a galera que vai pra ONU, grande parte só tá interessada em aumentar as suas riquezas e falar pro mundo, olha como eu sou maravilhoso. Naquele momento eu falei, caraca, que doideira. Tá, o que eu posso fazer hoje, agora, neste exato momento, pra sensibilizar, pra mudar, pra agir, pra mobilizar? E aí, o primeiro momento foi uma ação individual. Eu decidi parar de comer carne. E aí, quando eu volto pra minha comunidade, quando eu volto pra minha quebrada, eu começo a mobilizar as pessoas, falar sobre isso. E a primeira parada é que você fala, nossa, mano, da hora, que firmeza. Pô, o pessoal deve ter falado, caraca. Não, o pessoal falou, quem é essa menina esquisita que tá falando que a gente não pode comer carne? E eu falo... E aí, pra periferia, pra quebrada, a carne tá muito ligada a uma ascensão social. Claro. Porque os meus pais não podiam comer carne quando eles eram mais jovens, porque eles não tinham dinheiro pra comprar. Como eu, que acabei de voltar de uma conferência internacional na Europa, chego lá na prepotência da juventude e falo, vocês não podem comer carne. É como se eu estivesse falando, vocês não podem ascender. Que é o que a branquitude faz com a gente. Que é com que esse fundamentalismo de extrema-direita faz com a gente. E aí foi quando eu volto e começo a ouvir, a entender, a conectar. Então, na minha percepção, primeiro a gente sensibiliza para conectar as pessoas com uma causa, com uma luta, com uma missão. E a partir desse momento, onde as pessoas já sentiram essa vontade de agir por si só, não porque alguém falou, não porque alguém determinou, mas porque elas se conectaram com essa realidade. Aí a gente consegue mobilizar. E a partir do momento que a gente mobiliza, a gente começa a colocar sementinhas
para a transformação social, ambiental e econômica acontecer. Massa, massa. Muito legal você poder trazer tudo isso, todas essas questões de trabalho de base, porque é muito importante que as pessoas que estejam na quebrada tenham de fato insumos para poder falar, para poder conversar, para poder dialogar, para poder tornar, para poder fazer políticas públicas, né? E aí, você falando todas essas questões da COP, eu queria saber quais são as suas expectativas para a COP 30 que vem acontecer aí no Brasil. O que você acha? Assim, o que você sente muita falta? O que você acha que falta? E vou deixar a próxima pergunta para daqui a pouco, que essa é a de maior impacto. É uma doideira, né? Pra você, enfim, imaginar uma COP no Brasil. A gente já teve essa possibilidade, mas o antigo presidente, que não merece ser mencionado, boicotou. E aí, eu lembro, quando eu tava em Dubai, eu participei de uma reunião com o presidente Lula, e foi uma parada bem especial, porque a gente teve cerca de 2.000 delegados brasileiros e 167 pessoas foram selecionadas para estar nessa reunião com o presidente, e eu fui uma dessas pessoas. E eu lembro que o presidente Lula falou, não, porque o pessoal tá olhando pra Dubai achando que essa COP vai acontecer da mesma forma no Brasil. Não, a gente vai mostrar a nossa realidade, a nossa diversidade, a nossa natureza. Se aqui a gente tem esses grandes prédios luxuosos, lá eles vão ver o que é uma floresta, uma árvore, aí todo mundo, tudo mais. Mas eu trago isso pra dizer que eu sinto medo. Bastante medo da COP30, porque eu vejo o Brasil trazendo alinhamentos que eu, enquanto ativista climática e ambiental, não concordo. Que tipo de alinhamentos são esses? O Brasil entrou na OPEP+, OPEP+. O que significa OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E aí, quando a gente questionou, porque a sociedade civil questionou o presidente, ele falou, não, vejam bem, não é bem assim, a gente não vai fazer parte da OPEP. A gente vai ouvir a discussão e a gente vai dar alguns pitacos para tentar direcionar esse dinheiro para desenvolver as regiões brasileiras, para fomentar a mitigação, a adaptação climática e tudo mais. E aí eu questiono, parece que a gente quer sugar a última gota do petróleo do mundo para depois começar a pensar em energias verdes, renováveis e sustentáveis. E aí trago esse paralelo com o Pará. Quem que está construindo essa COP? Será que a juventude de fato está sendo convidada? Tenho alguns amigos paraenses e nesse momento está rolando a COP das Baixadas, que é uma conferência para trazer esse tema a partir da perspectiva de quem está no território, que é uma parada muito legal, mas por conhecer um pouco dos bastidores, eu sei que eles penaram muito para fazer. E cadê esse dinheiro do financiamento climático, dos 100 bilhões de dólares para fomentar a ação climática? Que não chega na juventude, que não chega na juventude amazônica, que não chega na juventude afro-indígena. Cadê esse recurso de fato? Tudo isso para dizer que eu sinto que a COP30 é uma grande oportunidade para o Brasil, para a gente mostrar para o mundo a nossa riqueza, que não é uma riqueza de bens de consumo de materiais, mas é a nossa floresta, é a nossa vida, é a nossa biodiversidade, são as nossas águas. Mas a gente tem algumas complexidades nesse espaço. Exemplo, hoje, Pará não tem a infraestrutura necessária para abrigar a quantidade de pessoas que vêm para a COP. Como que o Brasil vai fazer? Não sei. Se vai restringir o número de pessoas, limitar credenciais, não sei. Mas isso é um grande desafio que a gente precisa entender como superar. E até mesmo questionar o próprio padrão da COP. Porque a COP virou um super evento que atrai as pessoas no mundo inteiro. Pô, que legal. Mas será que a gente precisava de todo esse evento, de toda essa estrutura? Será? Eu tava conversando na COP passada com o Rodrigo Agostinho. O Rodrigo Agostinho, ele foi deputado federal e hoje ele tá à frente do IBAMA. E o Rodrigo Agostinho, ele trouxe que, no começo, foi muito interessante escutar, que a COP era feita com os cientistas brifando os tomadores de decisão e acontecia a portas fechadas. Eram cientistas do governo. E a sociedade civil falou, não dá pra ser a portas fechadas. E aí ficava, na janela, assim, espiando, tentando fazer leitura labial pra entender o que tava acontecendo. E pressionando a ONU. Por que vocês não trazem transparência pra esse espaço? E aí a ONU decidiu abrir algumas credenciais para a sociedade civil dos países acompanharem. Então é como se tivesse os negociadores na mesa e a sociedade civil em volta, sentada numa cadeira, olhando, tomando nota. E aí era onde o advocacy rolava. Dava o tempo das negociações
Eu, enquanto representante da sociedade civil, chegava em você, que era um tomador de decisão, e falava, ô tomador de decisão tal, olha, tem um ponto que é muito importante que você pressione, é o artigo 6, parte 3, que é muito importante que não seja a palavra, os países são aconselhados, mas é importante que a gente lute pela palavra, os países devem. Beleza, posso ter esse apoio? Não, beleza, me dá o documento que aqui eu vou dar uma analisada, se fizer sentido eu falo. E aí acontecia. Só que aí as empresas privadas falaram, oportunidades de negócio. O mundo tá caminhando para essa transição verde, preciso participar disso, senão não vou lucrar. Aí chegaram as empresas. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Oxe, a COP é um grande mercadão do clima, onde as negociações acontecem de uma forma bem distante, as discussões das empresas de uma outra forma distante. A grande parte da sociedade civil fica nas suas bolhas, falando dos temas que não chega nessas outras duas partes. E a gente não vê, de fato, mudanças acontecerem. E eu espero que a COP30 rompa com esse padrão e possibilite não apenas um discurso e um tratado bonito, mas a ação prática dos países. Aliás, que não dê espaços para essas grandes empresas que, a maioria, são responsáveis pelas crises climáticas e que também estão lá dentro da COP, né? É importante lembrar isso. E dentro dessa lógica, desse modelo econômico que nós vivemos hoje, você acredita que há uma possível, ao menos, mitigação de toda essa crise climática que vem acontecendo? Você acha que é possível a gente reverter todo esse cenário que está acontecendo? Ou você acha impossível? Tchurururu. Gabriel, essa semana eu entrei como aluna especial da USP e tô cursando a disciplina de Estado, Mudança Social e Participação Política. E o meu professor, Denis Oliveira, falou uma frase que ele citou de um livro que eu fiquei... A frase é mais fácil a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mark Fisher. E aí, quando eu penso se é possível, se não é possível, se a gente tem possibilidades, se a gente não tem possibilidades, eu acredito que sim. Eu costumo me intitular uma realista positiva. Como assim? Realista, eu entendo como o mundo é. Positiva, eu gosto de olhar para o mundo com esperança. Mas sendo bem sincera, o barato tá doido e o processo tá lento. Literalmente. A gente tá vivendo essa crise climática onde a gente não vê ações efetivas dos países. A gente tá chegando na meta da temperatura de 1,5 graus Celsius. E, de fato, quais são os investimentos robustos dos países? A gente vê de uma forma tímida, a gente tá desenvolvendo um plano de ação climática integrável, a gente está fazendo o Plano Nacional de Adaptação Climática, a gente está fazendo não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá o que. Mas a gente não vê essa ambição climática necessária, e se isso continuar assim, o futuro vai ser caos. E aí eu vejo duas possibilidades de futuro. Primeiro, futuro aqui, da realista positiva, a gente vai conseguir fazer essa mobilização, essa sensibilização, esse engajamento, a gente vai conseguir pressionar os tomadores de decisão para mais ação política com foco em clima, e a gente vai conseguir retardar esse processo. Qual que é o futuro que hoje a gente tem? Uma inação desses tomadores de decisão, uma polarização, onde temas de meio ambiente é colocado como é mimimi da esquerda. Não! Crise climática, falar de clima, não é pauta de direita ou de esquerda, é pauta de ser humano, é falar de vida, é falar da possibilidade dos mais vulnerabilizados continuarem vivos. Porque a crise climática, ela não vai afetar todo mundo na mesma proporção. É galera preta, pobre, mulheres, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, que já tá sofrendo com esses impactos. E aí, quando se pergunta, tá, mas você acredita na visão bonitinha, esperançosa, positiva, ou você acredita nessa visão mais realista? O que a gente está construindo hoje é essa visão de morte. E morte não é para todo mundo, não. Não é para os donos da petroleira que vai ser impactados. Mas é a galera que tá na base da pirâmide social. É a galera que tá com o pé no chão. É a galera que tá com o pé na terra. São os cuidadores da terra. São as pessoas que estão salvando o meio ambiente, aqueles que vão ser os primeiros a morrerem.
Então é isso, galera. Muito obrigado, Amanda, por poder vir e compartilhar hoje com a gente, trazer todas essas experiências, todas essas questões que são debates e que surjam novas questões para que possam ser trazidas. Comentem muito, compartilhem, entrem, acessem, deixem suas indagações e vamos lá, tamo aí com a Amanda. Deixem suas redes sociais, conta mais o seu trampo e vambora. Boa, galera, eu sei que o papo foi desafiador, assim, você ficou, ai meu Deus, tudo perdido. Não. Se a gente conseguir, de fato, mobilizar a juventude brasileira, principalmente a galera preta de Quebrada, a gente vai conseguir reverter esse cenário. Se você quer acompanhar meu trabalho nas redes sociais, siga @souamandacosta no meu Instagram. Tem toda uma comunidade de gatas climáticas engajada. Sempre que a gente vai pra academia, a gente posta, ó, gostosas pelo clima, porque é isso, somos umas gostosas cuidando do meio ambiente. E eu sei que você também quer fazer parte desse processo. Gabriel, quero agradecer muito esse convite. Eu me diverti muito com vocês aqui. E eu espero, de fato, que essa conversa seja sementinhas para a transformação social que a gente precisa acelerar, porque ela já está acontecendo. Obrigado. Pode crer.